deixa eu te contar, você viu? Cruzeiro é de roupinha nova. O Cruzeiro também tá com uma camisa diferentona, hein? Camisa 3, toda ali trabalhada no azul piscina, com o escudo e a tríplice coroa. Cruzeiro e uniformes novos, até o Raposão vestiu a nova camisa. Continuando falando do Cruzeiro, no domingo vai ter o 4º encontro do time do Pepa com o Grêmio na temporada. Na Copa do Brasil, o Grêmio levou a melhor, eliminou o Cruzeiro. Vamos lá pra Toca da Raposa? Maria Cláudia Bonucci tá lá esperando pela gente. Bonucci, o Pepa vai ter mais opções pro meio de campo? Conta pra gente. Vai sim, Maurício. O Pepa tem tido muitas dificuldades, para escalar esse setor, tanto que na última rodada diante do Corinthians ele mandou a campo 4 atacantes no time titular. Mas primeiro tem gente tentando recuperar espaço no time, Tô falando do Nicão, que chegou a ficar de fora de várias partidas enquanto a janela de transferências esteve aberta, mas voltou a ser utilizado pelo Pepa na reta final do primeiro turno, sempre entrando ali no segundo tempo. Na última rodada contra o Corinthians, inclusive, ele deu um passe que deixou o Robert na cara do gol, naquela bola que foi na trave. Depois do jogo ele foi muito elogiado pelo técnico Pepa. Ele está buscando espaço de novo no time titular, assim como vai buscar o Matheus Vital, que está totalmente recuperado daquela luxação no ombro. Ele treinou normalmente essa semana com o restante dos companheiros, vai brigar por vaga com o Felipe Machado, com o Bruno Rodrigues, para ver quem joga ali ao lado do Matheus Jussa e também do Lucas Silva. Agora, o Alisson, pessoal, que foi afastado na semana passada por indisciplina, ele ainda segue fora dos planos do Cruzeiro, tá? O jogador chegou a receber sondagens de clubes do exterior e até uma proposta de Portugal, mas que não agradou a diretoria do Cruzeiro. As principais janelas da Europa se fecham entre o fim desse mês e início do mês que vem. Se ele não for negociado, o afastamento pode ser revertido. Maurício. Tá certo, Bonucci. Muitas informações, muito obrigado, bom trabalho pra você. Domingão tem o Grêmio pela frente, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que não vence há 6 rodadas na competição, tem uma sequência de empates também e fica sempre a ansiedade para chegar a hora da vitória e tem um compromisso dificílimo contra um time que é um bom mandante na competição, Rafa Nobre? Pois é, por outro lado, o Cruzeiro também é um bom visitante, Léo? O 6º melhor nesse quesito, então a torcida do Cruzeiro e o Cruzeiro se apegam nisso para que possa voltar de Porto Alegre com esses 3 pontos, botar fim nesse jejum incômodo aí, já são 6 jogos sem vitória, como você destacou, e aí o Cruzeiro fazendo hoje o penúltimo treino, amanhã o último trabalho, esse trabalho que vai ser apreensivo, Léo, já que a Máfia Azul organizou um protesto por lá e ela convoca também outros torcedores para que possam protestar, exigindo um melhor aproveitamento, um melhor momento do Cruzeiro, que busca uma melhor colocação também dentro do Campeonato Brasileiro. O William, ele mais uma vez não treinou com bola, então dificilmente deve ser relacionado para esse jogo contra o Grêmio. O mesmo aconteceu com o Lucas Oliveira, ele tá um problema, o problema do Lucas é um pouco pior, tá com problema no tornozelo. O William com problema na coxa, tinha um problema na coxa, os dois estão recuperados, mas a fase, o avanço do William foi mais intenso, então o William, o que tudo indica, deve estar à disposição para esse jogo contra o Bragantino no próximo final de semana, mas relacionado não deve ser para esse jogo de amanhã. O Vital, sim, esse treinou durante toda a semana, então completamente recuperado da luxação que tinha no ombro, então deve ser mais uma opção, e aí o Pepa ganha opções para esse jogo contra o Grêmio, já que contra o Corinthians escalou 4 atacantes, muito por não ter muitas opções ali pro setor de meio campo. Agora tem a opção de escalar o Cruzeiro com 3 volantes, um Cruzeiro com 4-4-2, se quiser povoar mais aquele meio campo, 3 volantes com o Vital sendo um meia mais ofensivo, e aí 2 atacantes, voltar, quem sabe, com os 4 atacantes para esse jogo contra o Grêmio. Opções não faltam para esse jogo contra o Grêmio. O que você acha? Como é que vai o Cruzeiro, Samuel? Ainda estamos naquela apuração, para descobrir time hoje dá muito trabalho, mas o Pepa, ele tem ainda a última atividade, que é amanhã, em meio aí a esse protesto que você disse, na Toca da Raposa 2, mas com certeza vai aproveitar para comandar mais um trabalho tático. Hoje já teve um treino tático na Toca e ele vem pensando algumas coisas. Eu não vejo o Pepa fazendo muitas alterações para este momento. O Pepa, a gente até destacava aqui, ele pensou uma formação ali contra o Atlético Paranaense, quando ele fez aquela mudança, talvez nos últimos tempos teve, tudo bem ele jogando sem um centroavante,
que foi lá contra o Internacional, depois que o Gilberto, o Henrique Dourado, eles não estavam bem, ele testou aquele esquema, mas ali contra o Atlético Paranaense talvez tenha sido a mudança mais significativa, quando ele coloca 3 volantes, um meia e 2 atacantes apenas. No jogo seguinte já voltou a ter um centroavante como referência, tinha ainda o Matheus Pereira, que foi contra a equipe do Botafogo, mas se tivesse que apostar, eu acho que ele não vai mexer tanto assim. Por exemplo, eu vi gente comentando sobre 3 volantes, apenas 2 atacantes, um meia, como foi lá contra o Atlético Paranaense. Eu acho essa uma hipótese pouco provável, mas eu vejo um Matheus Vital retornando ao time do Cruzeiro. Aí se ele vai fazer do jeito que ele fez contra a equipe do Palmeiras, ou se ele vai fazer de uma outra forma, temos que aguardar esta última atividade. Agora, se ele voltar com o Matheus Vital, e isso é opinião, não tem informação, até pro Lélio ficar esperto aí, ainda não tem informação, talvez eu fique devendo, mas eu faria o Vital retornando e deixando um dos 3 de beirada no banco, porque ali foi de certa forma uma improvisação. Ele não vê o Machado, pelo menos nos 2 últimos jogos, como um titular absoluto, acho que perdeu essa condição, e para não ter ali um Machado, ele acabou colocando o Bruno Rodrigues, fazendo os 4 ali no setor ofensivo. Aí ora o Arthur Gomes caía pelo meio, ora o próprio Bruno, mas tendo o Matheus Vital à disposição, não vejo por que fazer isso novamente. Aí ficaria a dúvida de quem ele tiraria para esta volta do Matheus Vital, que pode acontecer lá contra a equipe do Grêmio. E eu faria exatamente isso, eu voltaria com o Vital. Essa questão de preservar a imagem do Gilberto, até pelas imagens que a gente viu, o Cruzeiro divulga, né? Algumas imagens relacionadas ao treinamento. Dessa semana, pouquíssimas imagens em que aparece o Gilberto. A gente sabe que ele está treinando, inclusive as atividades foram feitas hoje na Toca da Raposa 2. Então o Cruzeiro evita, e essa semana evitou bastante a imagem do Gilberto, mas a gente sabe, até pelas fotos e alguns trechos de algumas imagens, os cortes, a gente vê o Gilberto trabalhando, então trabalhou sim, mas o Cruzeiro preservando até nessas imagens que divulga nas redes sociais. Vou falar da venda de ingressos, Del, para esse jogo contra o Grêmio, 7 da noite na Arena Grêmio. A venda vai acontecer só presencialmente lá na Arena Grêmio. A bilheteria Sul, setor amarelo, aberto às 2h da tarde. Esse setor fica ao lado do portão 6. Os ingressos custam R$80 a inteira. Os portões serão abertos às 5h, ou seja, 2 horas antes da partida, da bola rolar para a partida. E aí, para poder falar da camisa 3, deve começar a venda já na semana que vem, né, ô Samuca? Ontem a gente falou e apresentou essa terceira camisa do Cruzeiro. Será que já tem data para estrear? Pode ser contra o Bragantino, Samuca? É uma tendência, né? Porque a partir da semana que vem já teremos a venda da camisa de número 3, R$ 349,99 é o preço, e o Cruzeiro nas lojas oficiais, então o torcedor vai poder comprar. Só confirmar a data certinha, mas estando já na loja, acho que não tem por que demorar a fazer a estreia, né? Aí é uma possibilidade realmente contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ainda não tem essa confirmação oficial, apenas uma tendência, viu, Rafa? E essas foi as notícias do Cruzeiro. Não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar a sua curtida e ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos.